Opa, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou trazer para você aqui as 4 funções importantes do cálcio dentro da calagem que você precisa conhecer. Vamos lá, toda vez que a gente fala em calagem, nós estamos falando em uma forma de corrigir o solo, corrigir a acidez do solo, elevar a saturação por bases, melhorar o ambiente radicular por diversos motivos. O principal insumo que a gente utiliza hoje na correção do solo é o calcário. E o calcário, como você bem sabe, é o carbonato de cálcio, o CaCO3. E aqui existe uma confusão muito grande. Muitas pessoas acham que é uma função direta do calcário lá, de corrigir o solo, de aceder cálcio, enfim. Quando a gente fala em carbonato de cálcio, nós podemos dividir aqui em 2 substâncias específicas. O Ca, que é o cálcio, e o CO3, que é o carbonato. O CO3 é quem vai ter a ação direta lá na neutralização do hidrogênio, certo? Vai diminuir lá a quantidade de hidrogênio, é ele que vai estar fazendo essa ação direta. Porém, nós temos também o cálcio, assim como no gesso, né? Nós temos ali o cálcio. E o cálcio, dentro da calagem, ele tem funções importantes, nas quais eu vou estar citando para você a partir de agora. Vamos lá. A primeira função do cálcio dentro da calagem é preencher alguns espaços dentro da CTC. Como assim, professor? Toda vez que a gente fala em CTC, nós estamos falando das bases, mais o hidrogênio e mais o alumínio. E quem são as bases? As bases é o cálcio, o magnésio, o potássio, em algumas regiões também o sódio. Algumas regiões consideram sódio e outras não. Mas pra gente isso não faz diferença agora. E o hidrogênio e o alumínio. Acontece que quando eu elevo a minha CTC com as bases, eu vou tender a diminuir o hidrogênio e o alumínio. Olha que interessante. Então, uma das funções importantes é que eu tenho do cálcio dentro da calagem é que eu aumente a minha saturação por bases, eu aumente a quantidade de cálcio dentro da CTC. E isso aqui é um ponto muito importante. Toda vez que eu elevo, eu melhoro as condições químicas do meu solo. Mas vale lembrar que eu tenho que elevar até um certo ponto. Tá? Eu não posso exceder também demais a quantidade de cálcio, que também pode ser prejudicial por diversos motivos. Uma delas é o antagonismo e algumas relações com outros nutrientes. Então, a primeira função muito importante é preencher os espaços da CTC. A segunda função do cálcio dentro aí da calagem tem a ver com a primeira. O fato de eu preencher lá a minha CTC com o cálcio, eu vou também neutralizar o alumínio e o manganês. Isso aqui é muito interessante. Então, quando eu coloco o cálcio no solo através da calagem, eu vou neutralizar os efeitos tóxicos do alumínio e do manganês. Essa é a segunda função do cálcio na calagem, que é fazer essa neutralização. Isso aqui é muito importante. A gente sabe que o alumínio ele é tóxico em qualquer momento no solo. Se a gente tiver com nada de alumínio ainda melhor. E o manganês, até um determinado ponto, ele passa a ser tóxico também. O manganês, o solo tem até o solo e as plantas, né, tem até uma quantidade que é considerável, né, que eu posso deixar no solo. Porém, mais que isso, ela passa a ser tóxico. Então, quando eu preencho os espaços da CTC, eu vou tender também a diminuir a quantidade de alumínio e de manganês. A terceira função importante do cálcio dentro da calagem é a floculação do solo. Como assim floculação do solo? É eu voltar o solo às características importantes, as características boas no solo. Como assim características boas? Quando a gente está fazendo algum tipo de cultivo por um longo período de tempo, as características químicas do solo, os colóides, né, as características físicas, elas tendem a se deteriorar. Os colóides, por exemplo, eles começam a se dispersar. As características químicas e físicas do solo começam a ser prejudicadas por conta da alta intensidade de manejo, tanto manejo nutricional, tanto manejo com maquinário, enfim, os diversos tipos de manejo que a gente tem na nossa intensidade aí no cultivo. Então, o cálcio, ele tende a flocular o solo e fazer com que o solo volte às suas características originais. E isso aqui é muito importante. Essas características aí de floculação que o cálcio pode ocasionar no solo é muito importante para que eu possa manter o meu solo em condições ideais para o cultivo. E a quarta e última função do cálcio dentro da calagem no solo
vai estar relacionado à nutrição. Como assim nutrição? O fato de eu colocar cálcio no solo, eu estou disponibilizando também o cálcio para as plantas, o que é muito importante. Apesar de que os nossos solos eles já têm uma quantidade considerável de cálcio, dentro da calagem eu vou ceder aí a outra quantidade que eu estou precisando. E vale lembrar que uma planta bem nutrida de cálcio vai ter a sua parede celular reforçada. E o fato de eu ter minha parede celular reforçada faz com que a minha cultura ela seja bem mais resistente a pragas e a doenças. Então, servir como nutriente vegetal vai ser aí a quarta função do cálcio dentro da calagem, o que é muito importante. Bom, eu espero que você tenha gostado aí dessas informações que eu trouxe para você, mas antes de finalizarmos, eu tenho aí 3 pedidos para te fazer. O primeiro é que você deixe o seu like, tá? E se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar aí o YouTube a entregar esse vídeo aí para o máximo de pessoas possível. O segundo, eu peço que você compartilhe esse conteúdo que eu estou disponibilizando aqui gratuitamente para você, para o máximo de pessoas possível, que vai ajudar muito aí a gente conseguir trazer aí conteúdo técnico de qualidade para o máximo de pessoas que a gente consiga atingir. E o terceiro, se você tem interesse em se especializar na área de fertilidade do solo, de nutrição de plantas, eu te convido a conhecer o nosso curso, o CEPRAC. O CEPRAC é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. Ele é um curso 100% online, tem certificado, tem suporte 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas. Você aprende desde os princípios básicos e avançados, de como interpretar a análise de solos, fazer qualquer recomendação, seja adubação mineral simples, formulada, orgânica, calagem, gessagem, fertirrigação, adubação foliar, correção e adubação de pastagens, misturas de fertilizantes, entre outras. Se você tem interesse em conhecer mais sobre este curso, aqui embaixo desse vídeo tem um link, clica lá e lá no nosso site nós vamos te dar todas as informações. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.